Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu ajustar aqui meu microfone. Ver se tá tudo ok. Deixa eu ver o meu retorno. Glória a Deus. É isso. O retorno tá aqui, ó. Meu retorno tá aqui. Tudo ok. O áudio tá bom. O meu, o meu sistema de iluminação aqui deu problema. Então, o ambiente está meio escuro, mas isso não vai atrapalhar o nosso devocional, né? A nossa meditação na palavra de Deus. Meus irmãos, a mensagem que eu tenho para você hoje, ela é muito forte. Apesar de ser objetiva, ela é forte. E toda a mensagem que eu trago para você, ela tem um propósito. O propósito é de você conhecer a palavra. Esse é o propósito de eu trazer a mensagem para você. Você conhecer a palavra, você não ser enganado, tá? Então, a mensagem que eu trouxe no domingo, que falava acerca da marca da besta, alguns irmãos não me entenderam. Recebi muitas mensagens, né? A maioria das mensagens que eu recebi foi, né, falando acerca, realmente eu não entendia, passei a entender e questionando alguns assuntos. Isso foi muito importante, meus irmãos. Mas o propósito de tudo, né, é você receber o conhecimento da palavra de Deus, receber o conhecimento da parte do Senhor, tá? E a mensagem que eu trago para você hoje não é muito diferente, né, da que eu trouxe domingo, tá? Da que eu trouxe domingo para você. Mas antes, né, antes da gente iniciar, vamos iniciar logo, né? Antes da gente iniciar, da gente fazer a oração, eu quero pedir para você que está conosco, você que nos acompanha, né, que recebeu o link, né, que você, se você ainda não é inscrito, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino de notificações, é importante porque sempre você estará recebendo conteúdos novos, será notificado quando tiver conteúdo novo no canal ou na página. Você deixa o seu gostei, é muito importante, clique no coraçãozinho, eu deixo o seu gostei, porque assim a plataforma, né, vai entender que esse vídeo é relevante e vai indicar para outras pessoas, tá certo? Deixe seu comentário, é muito importante, comente, tá? Fique à vontade, eu mesmo respondo para você, certo? Então, e compartilhe na sua linha do tempo, nas suas redes sociais, saia compartilhando para todos os seus contatos aí, é muito importante. Vamos divulgar a palavra de Deus. Amém? Vamos orar, vamos iniciar este momento com uma breve oração, pedindo a direção do Senhor, a direção do Espírito Santo de Deus. Feche seus olhos, oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, te pedimos nesse momento, Jesus, a direção do teu Espírito, a tua presença. Venha falar conosco, Deus, através da tua palavra, abra o nosso entendimento, nossos olhos espirituais, e que o teu nome venha a ser glorificado. Deus amado, Deus santo, eu te peço, Deus, alcança uma multidão, né? Dê o entendimento a todos, para a glória e louvor do teu nome, eu que te peço em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, eu quero que você que está conosco fique até o final dessa mensagem. Você vai ver o quanto ela vai trazer edificação para você e compreensão cada vez maior daquilo que é a palavra de Deus. Vamos lá? O texto que vai embasar esse vídeo, vou mudar aqui a tela. Atos capítulo 5, versículo 1 e 2, que diz assim: Entretanto, certo homem chamado Ananias com sua mulher Safira vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Amém. Observe aqui. Quando a gente lê o princípio, né, esses dois versículos de Atos, capítulo 5, a gente pode dizer assim, o que tem de mais nisso, né? Um casal que vendeu uma propriedade e parte do dinheiro foi entregue ali aos pés dos apóstolos. E lembrando que o dinheiro que os apóstolos recebiam era para sustentar a obra de Deus. Para quem te venha a entender, em Atos capítulo 2, depois do Pentecostes, depois vem Atos capítulo 3, há uma clara manifestação
Olha só, há uma clara manifestação do poder de Deus, em que muitos se converteram, muitos aceitaram Cristo como Senhor e Salvador, entenderam a pregação do Evangelho, receberam no seu coração, depois ali da manifestação do poder de Deus no dia de Pentecostes. Tá? E a palavra de Deus vai dizer que todos tinham tudo em comum, vendiam propriedades, entregavam aos pés dos apóstolos e não faltava absolutamente nada para ninguém. Né? E o reino de Deus, né, a obra do Senhor crescia em número, né, a cada instante, a cada momento a obra do Senhor ela crescia em número e não faltava nada para ninguém. Era isso que dizia, porque todos compartilhavam de tudo aquilo que tinha. Isso é uma referência clara que a obra de Deus ela precisa dos irmãos, precisa da ajuda dos irmãos. Ninguém na obra de Deus, na verdade, meus irmãos, não é só uma questão da obra de Deus, não. Eu acredito que o mundo hoje ele é tão egoísta que esqueceu a essência de Deus em saber que a bênção, como eu aprendi certa vez, agora, há uns anos atrás eu aprendi, a bênção não pode parar. Eu recebi uma bênção, eu tenho que abençoar outras pessoas e ajudar outras pessoas, e assim não para. Isso aconteceu no início da igreja. Tá? No início da igreja, exatamente funcionava dessa forma. A igreja crescia em número, crescia em qualidade, crescia. Cada vez mais pessoas estavam aceitando Cristo e isso ia prosperando. Lembrando que a igreja que eu estou falando, a igreja que diz na palavra do Senhor, ela era feita nas casas. Né? Era a obra, era feita ali nas casas dos irmãos. Alguém era levantado e eles se reuniam. Né? O apóstolo Paulo lhe deixa um exemplo claro que em qualquer lugar ele podia se reunir. Ou era na casa dos irmãos, ou era na praia, né? ou era nas praças. Onde fosse possível, eles estavam reunidos ali para cultuar o Senhor. Lembrando que o culto, né, é o culto básico como nós sabemos, né? Tem que ter salmo, tem que ter palavra, tem que ter oração, né? Salmos quer dizer louvores, né? Tem que ter louvores, tem que ter oração, tem que ter palavra, né? Então é o básico ali do culto, era assim que eles reuniam, que eles faziam quando se reuniam. E a igreja primitiva, ela funcionava dessa forma. Então ela era uma igreja, eu posso afirmar seguramente, era uma igreja pura. Era uma igreja que nascia, era uma igreja que estava ali nascendo, funcionando com essa pureza, e tudo estava funcionando, tudo muito bem. Funcionava muito bem. E aí a gente volta agora para o momento em que Ananias e Safira, segundo esse texto que nós lemos agora, que parece que não tem problema nenhum, né? Eles venderam uma propriedade, assim como outros estavam fazendo, assim como outros faziam, vendiam propriedade e depositavam o dinheiro aos pés dos apóstolos. Só que no caso de Ananias e Safira, eles depositaram somente uma parte. Qual é o problema disso? Né? Uma parte foi para eles usufruírem, a outra parte eles depositaram aos pés dos apóstolos para ali abençoar a obra de Deus. O problema, meus irmãos, que se a gente for ver no decorrer do texto, eles falaram, eles prometeram, eles colocaram diante de Deus que eles dariam tudo. Eles ali dariam tudo. Essa é a grande questão. Se eles tivessem... Pedro mesmo diz, né? Pedro mesmo diz, quando ele chega com Ananias, olha o que ele fala no versículo 3. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Ele tinha prometido tudo. E ele não prometeu a Pedro, ele prometeu ao Senhor. Pedro não sabia que eles tinham retido parte do valor. Parte do valor da venda desse campo, desse terreno. Pedro não sabia, foi o próprio Espírito Santo que revelou a Pedro. Não, eu imagino Ananias ali na hora, quando Pedro interroga ele, por que tu deixou Satanás entrar no teu coração? Eu digo, como assim? Como assim? Sabe, tipo, o Senhor ali manifestou na vida de Pedro, né, a divina revelação daquilo que Ananias em oculto fez. Mas olha só,
Versículo 4. Não é verdade que conservando a propriedade seria sua? Meu irmão, é como se ele estivesse dizendo, Ananias, a propriedade era tua. Não precisava tu mentir. Se ele tivesse dito, eu vou vender a propriedade, parte eu vou dar para o Senhor, daria parte, mas ele mentiu. A grande situação não é o fato de simplesmente ele ter retido uma parte do valor. Foi que ele mexeu com algo que era santo. Ele mexeu com algo que era sagrado. Aí Pedro continua dizendo, e depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Porque você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para homens, mas para Deus. Meus irmãos, há um tempo atrás, eu estava pregando para um espírita, uma pessoa assim que voluntariamente me interrogou e eu prontamente estava, eu estava ali, prontamente eu estava, com todo respeito, ministrando a palavra do Senhor para eles. E eu falei acerca da ira de Deus. Aí essa pessoa, ela deu aquela risada irônica. Ira de Deus? Como se Deus não se irasse. Como se Deus, ele... Aí eu destrinchei várias passagens bíblicas para ele, fundamentando acerca da ira de Deus. Acerca daquilo que Deus, ele sim, se ira. E nós vamos tentar falar um pouquinho acerca disso de maneira breve. Versículo 5 de Atos 5. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto, e sobreveio grande temor a todos, e todos os que souberam do que tinha acontecido. Então, naquele momento, instantaneamente, Ananias morreu. E eu posso dizer, com toda a segurança e propriedade, a ira de Deus se acendeu sobre Ananias. Agora, por que Ananias... E nós estamos falando da igreja, tá? A gente não está falando de Antigo Testamento, a gente está falando de Novo Testamento. Ainda que não haja divisão, ainda que não haja divisão, eu posso falar de uma maneira particionando isso, né? Mas ainda que a gente entende que não haja divisão entre Antigo e Novo Testamento, tudo é só a palavra de Deus. Mas nós estamos falando do período da graça, período da igreja, em que diz respeito muito a nós hoje. Ananias, a ira do Senhor veio sobre Ananias. Não, e pasmem, 3 horas depois, quase 3 horas depois, veio Zafira. Eu imagino ela vindo. Ananias, cadê você, Ananias? Pedro encara ela. Aí diz assim, quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou, diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? E ela respondeu, sim, foi por este valor. Então Pedro disse, porque vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí, olha só como é forte isso. Eis aí a porta, está aí na porta, os pés dos que sepultaram o seu marido. E eles levarão você também. Versículo 10. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta e levando-a sepultaram ao lado do seu marido. A ira de Deus veio sobre Ananias e veio sobre Safira. Se Ananias tivesse feito sozinho, só ele tinha morrido. Se Safira tivesse feito sozinha, só ela tinha morrido. Isso está em Ezequiel, a alma que pecar, essa morrerá. Tá? A alma que pecar, essa morrerá. Talvez Deus estivesse falando em Ezequiel no Antigo Testamento, né, no livro do profeta Ezequiel, estivesse falando de uma morte espiritual, mas nós estamos vendo aqui o exemplo da ira de Deus sobre Ananias e Safira, porque eles estavam corrompendo o que era puro, a igreja estava nascendo. Agora imagina, porque olha o que diz aqui no final. E sobreveio grande temor a toda a igreja e todos aqueles que ouviram falar destes acontecimentos. Meu Deus, eles mentiram para o Senhor. Olha só, a ira de Deus veio sobre Ananias e Safira. Então nós temos que fazer tudo
que é direito, tudo que é certo, tudo que é justo diante do Senhor. Meus irmãos, é tanta coisa que hoje nós estamos vendo na igreja, crentemente de maneira descarada. E eu falo, seguramente, esses que mentem sem nenhum tipo de pudor, nem convertidos são. Não são. Tem dificuldade de entender a palavra, sabe? O Espírito Santo ainda não tomou conta da vida dessa pessoa. Dê uma olhadinha aqui nessa passagem. Olha que eu vou colocar aqui para você. Gênesis 19, 24. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. O que nós estamos vendo aqui? A prostituição, tudo aquilo que era contra Deus subiu de uma maneira tão forte até as narinas de Deus, que Deus ele pessoalmente desceu e destruiu Sodoma e Gomorra. Meus irmãos, procure no YouTube sobre aquela região em que choveu fogo e enxofre. Ainda hoje é uma região ali de Sodoma e Gomorra, ainda hoje tem pedra de enxofre lá. Ainda hoje a cidade foi completamente destruída, não tem nem resíduos de que um dia ali teve uma cidade chamada Sodoma e Gomorra. Duas cidades, né? Sodoma e Gomorra. Ninguém, mais a estátua de sal de Ló, da mulher de Ló tá lá, tá? Quem quer, mas tá lá. Mas o que eu quero dizer para você é que até hoje existe pedra de enxofre que choveu do céu com a ira de Deus por causa da tremenda prostituição. Só para você ter uma ideia, nesse período de Gênesis, quando o Senhor veio destruir Sodoma e Gomorra, o Senhor enviou 2 anjos para livrar Ló e a família dele. Eles queriam manter relações com os anjos. Só para você ter uma ideia, homens queriam manter relação sexual com os anjos. Para você ver o nível de pecado que habitava ali em Sodoma e Gomorra. Sabe o que Jesus diz? Que essa geração, a Sodoma e Gomorra não fez quase nada perto do que essa geração hoje faz. Só para você ter uma ideia da ira de Deus. Aí quer dizer, então quer dizer que Deus hoje não se ira, porque se o povo peca mais do que no período de Sodoma e Gomorra, preste bem atenção. O relógio está contando, Jesus está próximo de vir buscar a sua igreja. E o povo não está nem aí para isso. Todo mundo casando, dando-se em casamento, faz o que quer, serve a Deus do jeito que quer, mente descaradamente. Não sei nem se é certo falar isso. Mente com a cara de pau, sabe? Mente, faz a obra do Senhor de qualquer jeito e acha que vai ficar impune. Desenhe isso pra mim aí, irmão. Escreve isso aí. Onde? Sabe? Deus é amor. É mesmo, é? Deus é amor? Matou Ananias e Safira. Só pra você ter uma ideia. Você quer um outro exemplo? Preste bem atenção. Vou colocar aqui pra você. Olha aqui. Êxodo 32, 35. Assim feriu o Senhor o povo, porquanto fizeram o bezerro que Arão tinha feito. Deus fez o quê? Feriu o povo. Foram vários mortos ali. Por causa de quê? Da idolatria. Eles adoraram o bezerro de ouro. Pegaram uma imagem, tentaram colocar no lugar de Deus. E o que aconteceu? A ira de Deus veio sobre eles. A ira do Senhor veio sobre eles. Não tem jeito. Deus não habita no meio do pecado. Não habita. O povo é pecador, né? Nós estamos no período da graça. O período da graça é um dom de Deus, sabe? É um dom que Deus entregou. Então quer dizer que tá tudo bem, né? Então ninguém vai ficar impune. Não, Deus está dando chance para todo mundo se converter. E quantos não querem se converter? Faz o que quer, sabe? Serve do jeito que quer e acha que tá tudo bem.
expõe a sua vida, pode olhar nas redes sociais, expõe a sua vida, expõe o seu corpo, fica mostrando o que faz, o que deixa de fazer, é mulher mostrando o decote, é homem mostrando o que não deve, sabe? Mostrando, o homem e a mulher mostrando o corpo de tudo quanto é jeito e acha que vai ficar como, sabe? Eu tenho um conceito e aquele que quiser lançar pedra pode lançar. Sabe? A mulher que fica mostrando seu corpo na internet, me perdoe, mas a grande maioria é porque quer arranjar homem. Infelizmente é a verdade, porque quer arranjar alguém, quer expor seu corpo, né, para seduzir alguém, sabe? Infelizmente é isso que acontece. Prostituição. Prostituição, tá? Olhe, observe, é isso que acontece, não tem jeito, sabe? Então você dizer que Deus ele não se ira, é literalmente você dizer que você está afirmando que não conhece a Deus. Agora faça o que é reto, faça o que é justo, faça o que é correto perante o Senhor, sabe? Faça. Eu gosto muito de uma passagem aqui, eu vou abrir rápido. Isaías. Eu gosto muito dessa passagem. Isaías 66. Vamos lá, 60. Olha só. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui. A religião falsa é condenada. O tema daqui, ó. Tá aqui a palavra, tá? Tá aqui, eu vou mostrar para você. Tá aqui, ó. Tá? Isaías 66. Assim diz o Senhor: o céu é meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa, então, vocês poderiam construir para mim? Ou que lugar para o meu repouso? Porque a minha mão fez todas essas coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas eis, para quem olharei? Para o aflito e abatido de espírito e que treme diante da minha palavra. O abatido de espírito, o contrito de espírito, aquele que se entrega na presença de Deus. São esses que o Senhor ele vai dar atenção, que ele vai olhar. Agora o arrogante, o prepotente, o duro de coração, aquele que quer servir a Deus de qualquer jeito, do seu jeito, Deus vai olhar? Esquece, meu irmão. Você está vivendo o período da graça, mas o período da graça vai acabar. O período da graça vai acabar, Deus vai voltar, Jesus vai vir buscar a sua igreja, e aí? Como é que ficarão? Não é verdade? Então dizer que Deus não se ira é afirmar que não conhece a Deus. Deus se ira sim. E a ira de Deus ela é basicamente assim, como eu falei no começo agora deste devocional. Dizer que a ira de Deus, Deus se ira da seguinte forma. Deus ele ia diante do povo, aquele que saiu do Egito, ia diante do povo. Só que o pecado do povo era tão grande que o Senhor disse a Moisés: Moisés, fala para o povo que eu não vou diante deles. Porque se eu for no meio deles, com tanto pecado que eles têm, eu vou matar esse povo todinho. Não é que Deus é mau, mas tente respirar debaixo d'água. Não dá. Você vai morrer. Se você tentar respirar debaixo d'água, você vai morrer. Deus é a água. Você entendeu? E Deus é a água e o homem que tentar respirar debaixo da água é pecador. É o pecador. Esse vai morrer. Entendeu? É assim que funciona. Deus ele é um ser tão santo, ele é santo, que qualquer um que se aproxima diante dele em pecado, morre. Não consegue escutar a voz dele, não consegue estar na presença dele. Por isso que tem que se santificar, por isso que tem que aceitar Cristo como Senhor e Salvador. Por isso que precisa mudar a sua conduta, pensamento, palavras, ações, tem que ser mudadas na presença de Deus. Dizer que Deus não se ira é quando você está afirmando: eu não conheço a Deus, eu não conheço a palavra. E quando nós lemos Isaías 66, em que treme diante da minha palavra, a gente pode ir lá para João capítulo 1, em que diz: no princípio ele era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra é Deus. Deus é a própria palavra. Deus fez tudo, ele disse: haja. Ele fez pela sua palavra, aqui ó, pela sua palavra. A Bíblia não contém a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Então quando nós olharmos para esses pontos e dizer que olhar e dizer Deus não se ira, eu não conheço a Deus. Perdão.
Perdão. Dizer que Deus não se ira, eu não conheço a Deus. Certamente eu não conheço a Deus. Agora, a grande situação é a seguinte, meus irmãos. O relógio está contando, a igreja, Jesus vai vir buscar a sua igreja, está muito próximo disso, tá? Então, aquele que está sujo, suje-se ainda, tá? E aquele que está limpo, limpe-se ainda, tá? Porque é momento de separar quem é bode e quem é ovelha, quem é servo e quem não é servo. Amém? Você possa ficar com essa palavra no seu coração. Nós estamos aí quase com 27 minutos de vídeo, é muito tempo, eu acredito, mas é importante a gente abordar todos esses temas, abordar tudo que nós estamos vendo agora, tá? Quero pedir para você, não se esqueça, se inscreva no canal, caso não seja inscrito, ative o sino de notificações para sempre receber conteúdos, né, ser notificado dos conteúdos novos. Deixa o seu gostei, é importante, a plataforma entende que esse vídeo é relevante e vai indicar para outras pessoas. E compartilhe, meus irmãos, compartilhe a todos os seus contatos. Que Deus os abençoe. Vamos orar? Ah, tá. E o seu comentário eu mesmo respondo, tá? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, finalizamos aqui mais este devocional, Deus. Que em nome de Jesus, todos, Senhor, que acompanham, que irão assistir, tenham a plena convicção e o entendimento, Senhor, do que de fato é a Tua palavra e como a Tua palavra é pura e verdadeira. Ela deve ser feita com a verdade, porque o Senhor é a verdade. Abençoa todos os teus filhos, alcança uma multidão, nos dê uma noite abençoada na tua presença, Pai, para glória e louvor do teu nome é o que te peço, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, finalizamos aqui. Que Deus abençoe a todos. Forte abraço. A paz do Senhor.